eu diria a vocês que nós fracassamos miseravelmente. E os caras ainda achavam que... E nós temos razão. Que legal. Nós fracassamos miseravelmente. O que é o espectro? É difícil falar. Quando a TV deixar de ser analógica, essa faixa que vai do... 52. Essa faixa que você precisa de pouca potência elétrica para gerar muita radiação, portanto você... chamado filé mignon. Filé mignon. Você com um pouquinho de potência, o seu sinal vai lá no raio que o parta. Puf! Então essa faixa vai ser devolvida ao Estado. Então qual era a nossa jogada? Se você usa essa faixa de modo inteligente, com aparelhos digitais e receptores digitais, você não precisa entregar essa faixa para uma única empresa. Você entrega para todo mundo. E todo mundo usa rádios inteligentes operados por software e receptores operados por software, a ponto de, se uma microfrequência está congestionada, ele muda de microfrequência o transmissor e o receptor fica rastreando o espectro e muda também, porque ele é computador, então ele não é mais analógico, então ele fica papapá, ele pega a comunicação, fica, e você entrega para todo mundo. Tanto é que não é loucura que eu estou falando, que nos Estados Unidos eles criaram white spaces. No meio dos canais de televisão, eles fizeram essas faixas de uso comum, digital. Entenda bem, na Paulista, o Erbach fala isso, nas ruas não passam só caminhões da Mercedes, que é o que nós fazemos com o espectro, entregamos para um só, ele pode passar. Não! Desde que tenha pneu, roda, cinto de segurança, ou seja, o equipamento, passa todo mundo. Todo mundo pode usar o espectro. Então a Rede Globo não precisa ter uma concessão, todo mundo pode usar. É óbvio que os radiodifusores vêm tudo. Por quê? Porque aumenta o uso. Quem for capaz... Não, isso é da outra potencialidade. É outra coisa, todo mundo vai usar. Agora, nós conseguimos sensibilizar quem? Além da tia do João. E a mãe. Hoje ela tem dúvida. A tia é divina. Para vocês terem uma noção do que a gente está falando, na cúpula dos povos, na Rio mais 20, a rasa da cúpula dos povos, a Anatel vai fechar. Durante a Rio mais 20, a Anatel foi fechar uma rádio comunitária da cúpula dos povos. Não. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Esse argumento é mentiroso. Não, o argumento do avião é mentiroso. Não, mas não é. Esse argumento é mentiroso. Mas o argumento lá não foi também. Foi também. Não foi só isso. Eu não me lembro do que era. Não, eles falaram, não. A gente mapeou. O problema é que esse sinal tem. Eles falam assim, o primeiro harmônico está com um ruído tal, que é uma medição que eles fazem em geral para todas as rádios, e isso dá espaço para interferência, inclusive aqui no Santos Dumont, porque eu estava do lado do Santos Dumont. Eu falei assim, escuta, esse tem 25 watts essa rádio, ela não influencia em coisa nenhuma, nem ouvir a gente consegue, está fazendo mais uma coisa simbólica, muito mais simbólico do que efetivo. Aí eles falam assim, não, mas isso aqui, enfim, e quase que eles fecharam e levaram equipamento, porque o governo ali viu que ia criar um problemaço para eles. Agora estou entendendo por que a Rádio Madalena não funciona. Porque tem a Google e a... o João já está marcado, esse já é piratão. Enfim, gente, a gente falou que a gente pensou num papo aqui que acho que tem suas vantagens, mas eu não sei se ficaram... Não deixaram para o chão. Não, mas assim, tem vantagens da dinâmica, pelo menos foi dinâmica. Não, mas acho que esse é uma maneira de traduzir esse debate. Eu acho que... Você vai falar de bens reversíveis, eu fui num debate. Tudo bem que eu não sou nem o João, nem ninguém. Eu falo de bens reversíveis com o entendimento que eu tenho. Aí tinha uns moleques que falavam assim, se você é contra... Eu acho que eu sou também, mas não tenho a menor ideia disso. Olha, eu vou começar. Não é? Espectro. Eu acho que é super-herói. Ó, esse é o desafio. Eu vivo conversando com os nerds, né? Eu vivo dizendo para os nerds que exatamente isso. Né? A gente precisa tornar didático
prático isso, as pessoas precisam entender. Mas assim, já tem um monte de coisinha bacana acontecendo. O videozinho que eu falei pra vocês, que o João ajudou a fazer, ele é muito legal, não tem como não entender a questão da neutralidade, porque você começa a ver o vídeo e você fala, nossa, vai doer no meu bolso, ponto. Eu não vou conseguir fazer um monte de coisa que eu consigo fazer hoje. freenetfilme.org.br. Mas isso precisa rodar. Isso precisa rodar, precisa chegar. Essa coisa da rede. Exatamente. A campanha do Quero Falar Também. Se vocês fizerem uma busca, Quero Falar Também, vocês vão encontrar vários vídeos, muito bem feitos, com um monte de linguagem, grafite, sertanejo, repentista, rap, o que vocês imaginarem, falando da campanha pro projeto de iniciativa popular e explicando por que é bacana esse projeto, por que a gente tem que encampar. Quem fez? A TVT, a TV dos Trabalhadores da CUT, né, de São Bernardo do Campo. Então, Sindicato Metalúrgico. A gente precisa se apropriar disso e ajudar a espalhar. Então, assim, tem aquilo que o Adenha está falando, tem milhões de pessoas. No Brasil, não sei se tem milhões, né? Acho que não. Acho que tem alguns milhares. Sim. Mas a gente precisa fazer com que não tenha que só a Bea, e o João e eu, que todo mundo que está aqui passe a ser as Maria Flor da vida, entendeu? Ficar falando para convencer as pessoas. Quer dizer, a gente tem que se apropriar desse conhecimento, porque ele põe em risco, né? Assim, o que está aí, vocês viram, a perspectiva não é nada positiva, é bastante pessimista, mas eu acho que se a gente amplia a quantidade de gente que se preocupa com isso, a gente também amplia a nossa força de... eu não consigo mais nem falar, né? De capilarização. Pegando isso, espraiar, como diria o livro. Eu ia justamente sugerir fazer um vídeo, como por exemplo o caso do Belo Monte, que teve aquele vídeo da gota d'água, que realmente ele pegou. Vocês fizeram? Pegou porque estava cheio de global, né, gente? Global, deixa eu falar. E a gente procurou os globais para fazer um vídeo. Dá tamanho e os caras fazem. Não. Veja bem. Mas eu só queria entender o que é isso. Então, só pra gente, eu acho que vale a pena aproveitar esse momento, que inclusive a gente no começo discutiu muito o projeto de lei do iniciativa popular, está até circulando aí algumas versões com essa folha de rosto que dá uma resumida. Quem quiser ler o projeto inteiro antes de assinar, tá no paraexpressaraliberdade.org.br. Então, só para a gente tentar resumir, acho que um pouco, temos duas frentes de luta bastante importantes nesse momento, para não falar de várias outras, mas temos duas ou três. Uma que está nesse campo do marco regulatório da comunicação, regulamentação da Constituição, democratização de rádio, televisão e outras mídias, mas principalmente essas, que tem essa frente do projeto de lei de iniciativa popular. A outra são questões da internet que eu acho que a gente pode subdividir em duas frentes principais. Uma é a defesa do marco civil da internet, com todas essas ponderações e problematizações que a gente falou. Mesmo com o déficit? Mesmo com o déficit. Aí eu acho que tem um pouco assim, aí é uma questão de ver como lidar e fazer pressão até o final para que se retorne remover o parágrafo 2º do artigo 15. Que é esse que fala que você pode remover conteúdo, que a regra não vale para a propriedade intelectual e direito autoral. Na verdade é isso. Joga para as calendas. Então essa é uma outra briga. E a terceira é uma frente que a gente está junto na campanha Banda Larga no Direito Seu, que passa pela discussão da universalização da banda larga e que passa pelo enfrentamento a essa doação de bens reversíveis. Se a gente for entrar no debate, dá mais umas 4h30, mas em suma é o seguinte: quando você faz uma concessão de qualquer tipo de infraestrutura, você fala, tá aqui, ó, nós temos hoje, foi feito assim no momento das privatizações, a gente tem hoje um monte de cadeira, nós temos uma casa aqui, que é o auditório, e nós, em vez da Telebrás prestar o serviço, nós vamos conceder esta casa com essas cadeiras para a Telefônica, a Oi, etc., prestarem esse serviço. Tá bom? Por quanto tempo? 20 anos. 25 anos, né? 25 anos. Então tá bom. Passou, por conta de umas regras lá, passou a valer em 2000 e vai até 2025. O que acontece em teoria em 2025? Toda essa casa, esses equipamentos, essas cadeiras e tal, voltam para o Estado e faz uma nova licitação. Então, essa infraestrutura toda básica para a prestação do serviço,
significam as redes, os equipamentos, os imóveis, que estão um valor mínimo, se a gente estimar, de 18 bilhões. A gente, em outras estimativas, chegam a 80 bilhões de reais. Precisam ser devolvidos e a União é dona desse material. O que o governo quer fazer? Não, isso já não vale mais nada, são essas cadeiras velhas de bar aí, de boteco, esse teto está meio mais ou menos. Nós vamos, troca por algumas metas de investimento na rede. A gente está dizendo, escuta, você está dizendo, invistam na sua própria rede para vocês mesmos ganharem dinheiro com recursos públicos que deveriam ser de posse da União. Então é uma gravidade, porque é a doação possível de 60, 80 bilhões de reais para empresas coitadas, fraquinhas, como Vivo, como Oi, como Embratel, Claro e etc. Então, eu diria assim, essas três frentes são um pouco um resumo de frentes de batalha política, entre outras 1000, porque se a gente olhar financiamento de voto, se a gente olhar a questão do financiamento de redes médias, se a gente olhar toda uma política, a LDA que está por vir, a lei de direitos autorais, então tem uma agenda complexa, mas eu acho que essas frentes são frentes que, de certa forma, resumem a necessidade de enfrentamento. O que a gente está tentando fazer em cada uma dessas? Oi? No horizonte, a LDA e o marco regulatório das ONGs, né? Enfim. No horizonte. Às 4 da manhã a gente... Eu acho que eu tenho só uma reivindicação no final de acrescentar mais uma questão. Pois não. Não, mas termina, é uma então, assim, boba. No campo, eu posso falar melhor do campo da história do projeto de lei de iniciativa popular. E acho que, enfim, a gente está... O Intervals está envolvido nas três frentes, mas eu não estou acompanhando totalmente a BA, pode falar um pouco da campanha da banda larga, se for o caso. O Sérgio pode falar mais da sua neutralidade de rede e do Marco Civil, mas só resumo a história do projeto de lei. Nós vamos então fazer uma reunião essa semana, organizar as estratégias. A ideia não é um projeto de curto prazo, é uma coisa pelo menos até o final do ano, quer dizer, de coleta de assinaturas, que demanda uma série de iniciativas de campanha mesmo, que significa vídeo. Até então, esses vídeos que a Flor estava falando já foram feitos pela TVT. São vários filmetes de 30 segundos, 1 minuto, que ajudam bem na campanha. A gente quer fazer outros, que explicam de uma maneira bem didática e simples, com exemplos, o que esse projeto de lei está tentando propor. Vem uma série de outras iniciativas, vamos tentar fazer campanha, enfim. Tem que abrir umas 10, 15 estratégias. Mas tem alguém conhecido do público que aderiu à campanha? Então, por enquanto não. Tem um vídeo pessoal do Centro de Cultura Luiz Freire fez, que junta algumas figuras tipo, sei lá, Leci Brandão, Irandir Santos, figuras médias que ajudam a dar, médias eu digo Figuras médias é ótimo. sacanagem, deixa eu explicar. Pessoas espetaculares, porém, eu digo com impacto médio nesse sentido. Não sei se piorei ou melhorei. Mas por aí nós somos figuras baixas. nós somos ralé. Vocês não. O Sérgio aqui é o top. Eu estou falando o seguinte: por exemplo, esse vídeo do CCD é um vídeo bem interessante. O cordel da regulamentação da comunicação. A peleja de marco regulatório e conceição pública na terra dos coronéis eletrônicos. Então, é um vídeo para intelectual. É um vídeo para intelectual. Essa é a grande questão. Quando você vê a moçada, é lindo de morrer, mas vídeo para intelectual, não é vídeo, embora use a questão do repente, etc. Agrada antropólogo, sociólogo, historiador, entendeu? Mas não pega quem tem que pegar. As 22 pessoas. Agora, a gente não achará, assim, eu tendo a dizer para você o seguinte, que qualquer global, qualquer sequetoso, qualquer desses caras famosinhos, eles vão fazer, tipo, o Tats vai fazer animação no 2 de novembro do DEM, da Juventude do DEM. Esses caras não estão interessados em democratizar coisa nenhuma. Porque eles ganham com o monopólio. Eles ajudam Só para dar um exemplo. na guerra contra a gente. Porque eles são reacionários, eles são homofóbicos, eles são tudo que a gente não quer na TV. No nosso campo, de novo,
Você pega o Estatuto do Jovem. Teve uma briga do cão para sair do conceito de jovem estudante para jovem trabalhador. Foi para votação. Aí nós tivemos gente do nosso campo, Manuela, Marta Suplicy, com os globais, contra que amarraram a bendita história da meia entrada na carteirinha da UNA. E o Odilon Wagner, o Sr. Thompson, da novela que está acabando hoje, falava: vocês estão falando em direito e o meu direito de ganhar dinheiro. Era desse jeito a conversa, entendeu? Com Fernanda Montenegro, Odilon Wagner, todos os globais estavam lá. E no fim ficou essa coisa. Então, cuidado é pouco. A vigilância tem que ser total. Sérgio, seu pleito. Não, eu quero dizer o seguinte. Uma coisa que a gente precisa convencer as pessoas no Brasil é as pessoas também se puserem, se tornarem colaborativas. Viu? Pode parecer bobo o que eu vou falar, mas nós começamos a forçar projetos onde a gente não dependa nem de Estado, nem de corporação para fazer coisas. Então, muito usando a internet, a gente conseguiu fazer coisinhas pequenininhas já, muito pequenas, muito pouco relevantes, dadas as dimensões da nossa luta. Mas, por exemplo, começou coisa, então você faz uma arrecadação colaborativa, as pessoas dão grana, a gente teve já pequenos experimentos. Né? O blog Viu Mundo agora está fazendo as reportagens com o dinheiro dos eleitores. O pessoal, um pouco de experimentos hackers, vários deles, softwares e tal. E eu estou terminando de, não sei, eu acho que até o julho eu consigo especificar um software que é de mobilização instantânea. Eu não vou pedir dinheiro para Estado, para ninguém, para porra nenhuma. Eu vou botar no site de financiamento colaborativo, crowdfunding, e depois eu aviso todo mundo. O que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que a gente precisa duas coisas. Inspirar essa colaboração também, de dar grana. Não pode ser só esse negócio. Deixa eu falar. E o que vai ser esse software, só para falar para vocês, é o seguinte: a ideia é a gente começar a fazer uma rede através de uma plataforma onde a pessoa ela se dispõe a defender direitos humanos. E ela vai, numa web, ela vai preencher o perfil dela. Claro, ela vai ter que confiar nessa plataforma como ela confia no Gmail, no Google e tal, no Facebook. Ela vai pôr e, na verdade, a gente vai ter ações instantâneas. Ela vai receber no celular dela uma mensagem quando nós tivermos que mobilizar intensamente as pessoas. Então, aí quando ela fala assim, você quer impedir ou você quer propor a queda do Feliciano, se ela falar não, nessa campanha eu não quero participar, desarma. Não acontece nada. Se ela falar sim, sai página curtida no Facebook, pancadaria no Trend Topics no Twitter, e-mail para o presidente do Congresso. Tudo que você pode fazer no virtual com um único clique. Então, qual é a jogada? Quando a gente tiver isso, eu falei, eu vou falar com os caras para arrumar uma grana, não vou fazer porra nenhuma disso. É assim, para valer, tem que ser as pessoas se acharem que é legal, dão 10 reais, 100 reais, 200 reais, sei lá o quê. E eu só estou dizendo isso porque eu acho que a gente precisa ter uma prática de colaborar, inclusive com dinheiro. Allora, io posso acrescentare una cosa? Solo una cosa. Che acrescenta o punto do colete antibala. Não, eu não acredito nisso. Não, gente, deixa eu falar uma coisa. Desculpa, eu fui interrompida. Tem uma amiga minha da Bahia aqui, eu acabei não indo vê-la para vir para cá. Tem um amigo meu da Bahia, Gustavo. Oi, Gustavo, tudo bem? Mas assim, eu estava falando que a gente não vai ter global, né? Não teremos. Até gente do nosso campo de luta de verdade, como por exemplo Zé de Abreu, cara, trabalha na Globo. Ele não pode aparecer num evento do 1º de maio que pega espina frávula.
como, é um negócio que as pessoas também precisam sobreviver. Mas a gente também tem que ver que existem um monte de estratégias do nosso lado, que de repente um vídeo engraçado no YouTube tem milhões de visitas, não precisa ter global. Então a gente precisa também, eu vim aqui hoje engraçada, assim, ao contrário dos meus amigos, eu estou um pouco mais otimista. Eu acredito na gente, eu acredito na gente. Porque você tem que confiar no seu perfil. Exatamente, eu Então, acredito quando na eu gente. falo no meu Facebook, tem um monte de gente que me conhece, que vai lá, clica, exatamente. faz um formulário. Então, a gente tem uma rede, era isso que eu ia falar. Eu acho que assim, eu faço as críticas que eu acho que eu tenho que fazer, eu defendo as coisas que eu tenho que defender e tal. Então, assim, a marca Vai Maria Fro já tem um capital social construído na rede. Eu nunca apareci na TV, não sou repórter, nada. Mas, assim, falo muitas vezes de igual para igual em determinadas redes que eu domino mais. Ensinei os meus amigos da TV a mexer nisso, que não sabiam, usavam de maneira muito ruim. Hoje eles capitalizam isso muito melhor. Então eu acho que a gente tem que acreditar mais na gente, na nossa criatividade, na maneira com que a gente pode se articular e se juntar. Esse debate que a gente está fazendo hoje, cada vez mais solicitado, cada vez mais acontecendo. Isso lá, 3, 4 anos atrás, ninguém nem dava bola pra gente, né, para as coisas que a gente está falando. Hoje eu acho que isso está mais amplo, as pessoas estão querendo. Então, é um pouco isso. Eu termino aqui a nossa falação dizendo assim, usem a criatividade de vocês e a gente precisa se capacitar nesse debate. De verdade, vocês viram assim, essa coisa da rede eu acho importantíssima. A gente tem que começar a ir mais atrás, estudar mais isso. Para não ficar ouvindo esse senso comum que a gente ouve. Por exemplo, o primeiro ataque ao Marco Civil, o grande ataque era a pedofilia na rede. Como se os pedófilos tivessem assim, a propriedade de entrar, né, pelo computador e ir lá agredir a criança. Então a gente começou a ouvir o discurso e desconstruir da seguinte maneira: eu não deixo meu filho de 1, 2 anos, 5 anos atravessar a rua sozinho. Claro. Então, obviamente, eu tenho alguns cuidados com ele também no uso do computador. Então, a gente precisa se capacitar para esse debate, porque vocês viram que os caras são criativos. Muito criativos, né, para inverter o discurso e tentar se apropriar das nossas próprias lutas para ferrar com a gente. Então a gente precisa ser corajoso também. Deixa eu nessa acrescentar conversa. um ponto só. Acho que o Sérgio e a Fro falaram duas coisas que se complementam e que eu queria complementar também. Eu falei de batalhas, que são grandes batalhas regulatórias, legislativas e tal, que são fundamentais. Mas tem algo igualmente fundamental que a Fro faz no seu dia a dia, que o Sérgio faz quando está promovendo software, etc., que a Luciana faz quando está pensando num canal XYZ, que é produzir. É produzir coisas, é fazer, é enfrentar a partir da reação, seja de produzir texto, tweet, Facebook, textos, etc., seja produzir software, seja pensar código, pensar a Beata aí que coordena uma rede nacional de telecentros, a turma está lá batalhando contra tudo e todos, para manter telecentros no ar, produzindo espaços de interação, de troca, de apropriação da tecnologia. E acho que vários de vocês que estão aqui, eu sei que também, de alguma forma, fazem coisas. Acho que a gente não pode perder essa dimensão, porque essa dimensão é a dimensão que vitaliza a discussão que a gente está tendo. De certa forma, a discussão que a gente está tendo é uma discussão do o drama que está posto, é o Armagedon, e nós precisamos enfrentar uma discussão posta. Só que isso se faz também com produção de conteúdo próprio, entendendo conteúdo nesse sentido largo. Posso falar rapidinho? Não, por favor. Não, pode. Tem 3 aqui. Como é que está a inscrição? Então vamos começar a fazer a inscrição. Então vai, 1, 2, 3. Não, eu só vou colocar bem rápido. Agora a gente vai poder falar. Nossa! Não, só para, aproveitando que eu estou aqui, eu estou com esse projeto tem 2 anos de criação de um canal, uma web TV, uma coisa bem ambiciosa, reunindo 22 ONGs, enfim, todo mundo, para ir justamente nessa linha de produzir conteúdo com qualidade e participação social. Então, esse é um projeto que pode ser que saia, vamos ver.
E dentro desse, porque eu acho que é por aí mesmo, vai ter crowdfunding, vai ter um tanto de gente que está lutando, que são os movimentos sociais, mas também lideranças, então, porque eu acredito nessa junção dos grupos para produzir seu próprio conteúdo em vez de ficar só esperando que algo mude. E isso é uma forma de materializar a luta, né? Então eu tive essa ideia junto com a Rede Nossa São Paulo e tem um tanto de gente envolvida e assim que a coisa começar a surgir, espero que outras pessoas possam entrar. Propaganda, né? Mas eu acho que é importante contar que essa iniciativa existe. E dentro disso, eu só queria dar uma ideia também. A gente está com uma ideia de fazer uma campanha com os músicos brasileiros para apoiar. E dentro dessa possibilidade, de repente pode fazer uma dobradinha, se eu conseguir esse financiamento para fazer esse vídeo, eu posso estar fazendo, a gente pode pensar, estar pegando um depoimento para apoiar, porque a gente vai pegar os músicos mineiros, e eu acho que isso é legal, porque quando eu pensei nisso, eu falei, gente, mas ninguém vai apoiar, ninguém vai, a gota d'água, né, que são os artistas, mas os músicos podem sim. É uma outra cabeça. E eles têm poder de persuasão no público. Então, eu acho que tem que ter uma estratégia também de chegar no grande público para que a coisa fique mais massiva. Então, é só uma ideia que eu estou dando, de repente, de fazer um vídeo com os músicos. E eu estou indo nesse caminho. Estou só compartilhando essa ideia que eu acho que pega. Não, toda a contribuição acho que é super. É só uma... Vou chamar um teatro mágico, colaboração. Dali repetindo. Bom, eu queria falar das apresentações presenciais. Essa apresentação onde se fala em convenções, se fala em universidades. Para ajudar a apropriação do conhecimento, porque, por exemplo, a pessoa que não é especializada no assunto, ela fica lutando com a informação, né, tentando entender, encaixar, botar em sequência. Se vem sistematizado num PowerPoint, esse trabalho é feito visualmente. Facilita muito para quem está assistindo. E se puder registrar o PowerPoint e mandar para as pessoas que vierem, esses caras naturalmente serão multiplicadores. Porque essa apresentação, ela fica registrada, porque ele acompanhou toda a explicação. Então, se pudesse, porque ajuda muito o entendimento. Eu estou fazendo... Não, e só mais uma coisinha, os links. Como a gente acessa, a gente fica tentando memorizar esses links. Isso tem que estar consolidado de alguma forma, tem que ser passado para as pessoas. Porque chega uma hora que o dia a dia leva o cara embora. E às vezes, se forem professores, como universidade você tem professores, gente pode ser um multiplicador fantástico com os alunos. Então, usar essa ferramenta para ajudar as pessoas a se apropriar do conhecimento, levar o conhecimento embora e passar esse conhecimento adiante. O PowerPoint na presencial, reforçado pela fala, ele é poderosíssimo, porque a pessoa consegue, através da imagem, registrar aquilo que foi falado. Então, eu até trabalho nessa área mais de apresentação presencial, então eu insisto, o que foi falado aqui foi tão importante, mas tanta informação, e não é muito a minha área, então a vontade de, se tivesse um PowerPoint eu pegava e eu teria condições de falar amanhã, sabe, por tudo que eu escutei. Então, às vezes, falta pra gente essa consolidação. É chato pra caramba, né, fazer simples, enxuto, mas pode ter bastante. O Sérgio consegue transformar 60 slides em uma apresentação de 4 minutos. Menos, enxuto os slides. A gente tá só um parecer aqui. A gente vai talvez montar uma oficina. Vou começar com redes sociais, né? Para quem tiver afins e tal, de como usar um pouco, como conhecer um pouco essas redes e como fazer um bom uso delas para essas coisas, né? Para qualquer tipo de campanha que seja importante. Acho que você tem toda a razão. Eu gosto do Prezi, que é um que já fica online, aí as pessoas vão lá, acessam e tal. Mas enfim, legal. Só que aqui a gente não tinha essa estratégia, né? Era um bate-papo. Tava de mais tempo. Sim, bom, eu sou estrangeiro, então peço desculpas se a pergunta que eu vou fazer está fora de lugar. Mas estamos falando aqui de ações individuais, de promovendo grupos pequenos que tentem difundir em seus entornos, né, estas ideias progressistas. Mas eu me pergunto, por que não tem um projeto para fazer um canal de televisão que possa concorrer com a Globo, por exemplo? Não falo no mesmo patamar, mas pelo menos que seja alguma coisa que possa captar uma quantidade maior de pessoas, sabe?
Existe esse projeto que país você é? na Argentina. Ah, tá. Mas já teve lei de médios. Não, mas eu acho lá foi Eu acho o seguinte. Não, mas existe esse projeto, porque eu acho que é por aí. Se você quer fazer uma coisa massiva, tem que ir por esse caminho. Mas tem um problema aqui, bom, não sei. O problema aqui no Brasil é que o governo não assumiu uma posição clara. É diferente na Argentina, o governo foi para o pau. Mas o governo foi para o pau, porque embaixo está todo mundo pressionando para ir para o pau. Teve 25 anos. Desculpa, deixa eu te falar uma coisa. O Sindicato de São Bernardo, ou mais alguém, não me lembra, ganhou um canal de televisão. Sim. Por que não vira Globo? Entendi. Não, falta dinheiro, imagine. Não é só dinheiro. Mas é também. Tudo bem que não é a TV aberta, me parece. Agora conseguiu só agora. Não. Agora conseguiu um canal. Agora conseguiu um canal que disputa horário com o pessoal do Jockey, que é o canal 13, coincidentemente, não escolheram, mas é 13. E tem alguns horários que usa o da TV Brasil, mas ele está o tempo inteiro na internet. Tem várias coisas, é uma concessão pública, mas, por exemplo, para você retomar um canal de TV, você precisaria de votação no Congresso. Olha para o nosso Congresso e vê se tem alguém ali que teria coragem de dizer assim, ó, nós não vamos devolver essa concessão. Então a gente não tem força política, a gente não tem capital político para esse tipo de coisa. Por isso que a gente começou um projeto de ação popular, para a gente entrar no Congresso nós, com 1,5 milhão de assinaturas, e olhar para os caras e falar, ó, qual é a sua plataforma, camarada? Mas eu acho que tem um elemento na linha do que o Guilherme está falando, é o seguinte. A TVT entrou com esse pedido de concessão em 1989. Foi conseguir agora, no final do governo Lula, agora está com condições de entrar no ar, vai entrar no ar no canal 50 e poucos em Mogi das Cruzes, que vai ser exclusivamente deles. Que eu acho que vai ter mais acesso quando houver a digitalização geral. O desligamento da TV analógica em São Paulo deve se dar já em 2015. Isso significa que todo mundo vai ter que ter, que quer acessar a TV aberta, vai ter que ter um receptor para isso. Então, isso dá condições técnicas. Eu acho que o primeiro obstáculo era técnico. O segundo obstáculo, eu acho que é cultural, do seguinte ponto de vista. A esquerda nunca, de fato, se reuniu para falar, vamos juntar forças e fazer um projeto político. E isso passa não só por um enfrentamento de disposição política, como de falar assim, precisa ser algo amplo. Não adianta eu falar um negócio que eu vou pregar para convertido. Significa que eu tenho que fazer algo que dialoga com a sociedade inteira, mas que vai ter uma perspectiva progressista no seu conjunto. Vai ter que tratar de esporte, tem que tratar de Claro, isso. Então, e acho que a esquerda fazer animação em Blender 3D. É isso. A Luciana está falando de um projeto, por exemplo, que era um projeto de web Claro, é que esse e ela pode narrar as dificuldades dos diálogos. Há 2 anos como projeto, tem que criar uma televisão no Brasil. Não eu, estou um tanto de gente envolvida. Só que agora estou falando disso, porque agora talvez comece alguma coisa. São 22 homens, eu estou falando de... E o terceiro obstáculo... Mas eu acredito nessa proposta. Claro, é isso que eu acredito. Eu não acho que isso é uma TV educativa nem uma TV de movimentos sociais pra gente. Eu acho que tem que ser uma TV pluralista, voltada para o nosso desenvolvimento completo. E que passe a mensagem em cada oportunidade. Eu falei, uma questão técnica, cultural, o terceiro é econômico. Que de fato, num cenário de concentração, que exige investimento, porque não adianta. A gente está acostumado, a Globo fundou-se em cima de uma aliança com a ditadura militar em relação à distribuição do sistema Telebrás. E um acordo ilegal com a Time Life, ela conseguiu capital para se transformar no que é, e com competência técnica para fazer o que fez, porque outros também tiveram oportunidades parecidas e não aproveitaram. E ela soube liderar esse processo. Hoje ela tem 43% da audiência, mas controla 75% da verba publicitária, por mecanismos de BV, de uma série de mecanismos que criam esses desequilíbrios. Então isso faz com que você... Eu vou dizer o seguinte, o SBT, além de ser uma padaria controlada pelo Silvio Santos, assim, um pouco essa lógica de... eles têm, de fato, eles têm um problema, inclusive eles têm um problema econômico. Para sustentar um tipo de... Como é que você sustenta a programação que é caro
enfrentar esses caras na mesma... Mas sabe o que eu acho? Vídeo pan-americano, né, gente? Eu acho fundamental. Eu acho que o crowdfunding, ele pode ser revolucionário. Isso eu acredito realmente nisso. E também, assim, a questão das leis de incentivo, que você pode patrocinar assim, é isso que eu estou pesquisando. Porque eu acho que todo mundo junto doando um pouquinho. Na Europa, eles montaram agora um grupo de jornalistas mais progressistas. Em uma semana, eles captaram 1 milhão de euros para um jornal que tem essa cabeça. Então, eu acho que quando a gente se realmente acreditar nisso, se reunir, isso é um movimento político que pode arrecadar fundos e ser totalmente livre. Eu acredito que a gente tem 180 milhões de pessoas, se a gente consegue 1 milhão de pessoas que dêem R$100 por ano para uma TV absolutamente livre, a gente tem 100 milhões de reais e a gente faz uma TV assim. Então eu acho que tem que pensar nisso mais seriamente. Sim. Gente, eu preciso. Eu acho que eu vou encerrar aqui essa tarde também e já vai ficar. Só um jogo.